pessoal, por favor. Silêncio. Vamos lá? A ideia seria a gente usar, então, a estrutura aqui do que a gente usou de abstração ali e criar uma classe que faça aquelas operações, tá? Então, eu teria aqui no meu pacote, vou clicar no botão direito, new. Vou criar um novo projeto que tem muita gente tendo dificuldade. Pessoal, quando a gente fazia assim, quando você tem um programa pequeno só de script, ok, você fazer assim. Mas um projeto profissional, ele vai ter que ter uma estrutura mais completa. Ok? Então, o que o NetBeans faz? Ele já cria essa estrutura para você. Toda linguagem tem, digamos assim, um IDE próprio. O VS Code ela é mais abrangente, então ele não é de uma única linguagem. Você pode usar ele, configurar ele para várias linguagens. Já o NetBeans ele é mais voltado para projetos Java e PHP. Se você fosse usar uma ideia própria do Python, seria, por exemplo, a PyCharm, que é voltada para o Python. Então, se eu criasse um projeto Python, ele ia estruturar todo o projeto Python. Então, por exemplo, um projeto profissional Python, ele teria que ser, ou seguir, mais ou menos essa estrutura de pastas e arquivos aqui, ó, tá vendo? Ok? Então, a gente teria todo esse dado. O NetBeans ele já faz isso para a gente, então pode ser que isso seja um pouco confuso a princípio, porque ele gera isso. Aí ele gera uma pasta chamada source, onde vai ficar seu código-fonte do seu programa. Dentro dela tem um outro recurso que a gente chama de pacote, que é onde vão ficar os arquivos de código-fonte. Okay? A gente tem outra pasta chamada dependências, que são coisas que você pode, ou outras classes já prontas, que você pode adicionar ao seu projeto, para poder reutilizar o recurso, para ter algumas informações ou outros arquivos, como por exemplo arquivos de configuração, arquivos de descrição do programa, você poderia colocar aqui no Projectify. Tá bom? Então essa é uma estrutura profissional, digamos assim, de um projeto, okay? De software. Tá? Até é bom para a gente ver isso aí, que a gente já vai acostumando. Exatamente. Então assusta a princípio, nossa, esse monte de passos, esse monte de coisa. Seria assim um projeto normal, digamos assim. Tá? E aí, aqui em Source Packages, a gente tem, quando ele cria, você vai ter, então, por exemplo, eu vim aqui, file, novo projeto. Aqui são vários tipos de projetos Java diferentes que ele te dá opção, C++, C e por aí vai. Eu vou pegar esse primeiro, que é mais simples de criar, Java with Maven. Esse Maven seria um gerenciador de dependências, então digamos assim, eu quero consultar a API do IBGE, mas eu não sei como. Já tem um recurso pronto que faz isso. Eu vou usar esse Maven para baixar esse recurso para o meu projeto. Só que a gente não vai fazer isso agora, então a gente não precisa se preocupar. Então eu vou clicar aqui em Java with Maven e a aplicação Java, que seria uma aplicação desktop, uma aplicação mais simples. Então selecionei, eu vou clicar em Next. Aqui eu vou dar um nome do meu projeto. O que seria esse nome do seu projeto? Aquilo que você está desenvolvendo nesse momento. Calculadora. Tá bom? Então poderia ser calculadora ou projeto calculadora, vou chamar assim. Okay? Ele automaticamente, o que ele vai fazer para mim, pessoal? Nesse caso, ele vai criar uma classe especial com o mesmo nome do projeto. Essa classe especial, ela é especial porque ela tem o método main, que é o ponto inicial do nosso projeto. Então eu vou clicar em Finish. E aí ele criou para mim, ó, toda aquela estrutura que nós comentamos, mais o arquivo do projeto calculadora.java. Ok? Ele é especial por quê? Porque ela tem esse método aqui, olha, o publicidade de void. Esse método ele é o ponto inicial do nosso programa. A princípio só pode ter um método desse por projeto, Filmando. que é por onde seu projeto vai iniciar. Ok? E aí eu pedi para a gente fazer algo orientado a objetos, né? Temos uma abstração aqui, o desenho de uma classe, um diagrama de classe.
chamado calculadora. Então eu quero criar isso. Então eu vou vir aqui dentro do pacote, vou clicar com o botão direito, vou vir em New, Java Class, ou classe Java. Aí eu vou dar um nome para essa classe, como por exemplo, calculadora. Ok? Ou o nome que você quiser. Mas geralmente aqui está no diagrama. Foi. Você apertou o botão direito para limpar aí, por favor. Aqui no pacote, ó. Tá vendo? Eu entro em Source Packages, onde fica o meu código fonte. Vou clicar com o botão direito, New, Java Class. Vou dar o nome desse projeto, ou o nome dessa classe, né, desse arquivo. Calculadora. Vou clicar em Finish. E o NetBeans, ele já vai criando coisas para você, te ajudando nessa parte mais burocrática de criar. Se fosse no VS Code, eu teria que vir aqui, criar um arquivo, por exemplo, calculadora.py ou .java. Aí vir aqui e começar a escrever public class calculadora. O NetBeans ele não faz isso, ou melhor, ele já faz isso para você, tá? Então, ele já cria toda essa infraestrutura. É importante notar, ele adiciona os comentários aqui, mas sobretudo, olha só, o package. Esse package nós vamos falar mais a respeito na próxima aula, mas ele é a pasta em que esse arquivo está. Né? Então, qual pasta? A pasta com esse diretório, digamos assim, especial, com.cross.projeto calculadora. Que é esse nome que está aqui, ó, representado como se fosse um pacote. Tá? Eu posso ter diferentes pacotes, o ideal é que você tenha diferentes pacotes à medida que seu programa cresce. Porque cada pacote vai ter um conjunto de classes diferentes. Né? Então, se eu estiver mexendo em banco de dados, eu vou ter um outro pacote, onde eu vou colocar só as classes que mexem com banco de dados. Se eu tiver uma interface visual, eu vou ter um outro pacote que só cuida dessa parte das interfaces visuais. Aí eu separo o meu programa em classes e em pastas, digamos assim, ou em pacotes, onde fica mais fácil eu agrupar. Se estiver aqui dentro da manutenção, eu sei exatamente qual pacote eu tenho, o arquivo que eu quero encontrar para poder operar. Ok? Uma vez que eu fiz isso, o NetBeans já criou a classe aqui para mim. E aí, nosso diagrama ali, ele diz que nós temos 2 atributos e 4 métodos, não é isso? Então vamos criar os atributos. Um atributo é uma variável da classe, digamos assim, que tem um tipo em Java e um módulo. A gente chamou double no 1. Né? Depois a gente chamou double no 2. Viu? Foi isso que nós fizemos ali. Né? Bom, uma vez que eu fiz isso, agora eu tenho quem? Eu tenho os métodos. Seriam essas funções especiais da classe. Então, como que eu crio um método em Java? Bom, eu posso colocar um modificador de acesso. Eu vou colocar que ele é um método público, ou seja, eu posso acessar esse método de outras classes, que estão em outros pacotes. Ele é visível a todo mundo que está dentro desse projeto. Público. O tipo de retorno, então ele vai me retornar algo. A princípio a gente vai calcular e exibir o valor ali mesmo, então a gente não precisa retornar nada. Então eu vou chamar public, o tipo de retorno vai ser void ou vazio, ou seja, ele não tem retorno. E o nome do método, né, que a gente diz ali que, por exemplo, é somar. Entre parênteses tem dois tipos de dados ali, double, que seriam parâmetros. Então eu vou colocar double, por exemplo, N1 e double N2. Viu? Aí eu vou abrir parênteses e fechar parênteses, porque chaves, na verdade, né? O que tiver entre essas chaves pertence a esse método. Ok? Então nós vamos fazer isso agora. O que eu quero fazer de funcionalidade aqui no somar? Somar aquilo que eu recebi como parâmetro, né? Que estiver dentro de N1 e N2.
Então, eu vou criar uma variável, por exemplo, eu vou chamar ela é do tipo double, eu vou chamar ela de total, e ela recebe a soma de N1 mais N2, ponto e vírgula. Viu? Uma vez que eu fiz isso, agora eu quero printar ou exibir esse resultado no console. No total, ah, tá. Não, filósofo. Era a seta do filósofo. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, agora, então, eu vou fazer o meu system.out.println, que é o nosso comando de saída, né? Ou de exibição de dados. Então, eu vou escrever aqui. Cuidado com esse X, que é só a ideia te dando uma dica. Você tem que passar um parâmetro nesse método. Então, a soma vou colocar aqui mais, concatenar, né, um valor da variável, que é o total. E coloco ponto e vírgula. Aquilo que não tiver chaves tem que ter ponto e vírgula. Bom? Viu? Aí o outro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a dividir, né? O método dividir igual está ali. Percebam que ele me deu erro, porque ele falou, o método somar já existe, já foi definido. Então eu não posso ter dois métodos de mesmo nome, mesma assinatura na classe. Eu vou chamar aqui de divide. Ok? Onde eu vou fazer praticamente a mesma coisa, a única coisa que eu vou fazer de diferente é a operação matemática. E a mensagem, né? A divisão Então, faça a divisão, armazena a variável total, da variável total, eu exijo isso. Ok? O próximo, então, que a gente vai fazer é o qual está lá no nosso diagrama? Multiplicar. Quase a mesma coisa, né? Aí tem técnicas que você não ficar repetindo tanto código assim, mas multiplicar. Aí eu vou fazer o vezes aqui, trocar o sinal e mudar a mensagem. A multiplicação. Como está entre parênteses, eu posso fazer isso. A multiplicação é aquilo ali que eu fiz. E por fim, eu faço a subtração, né? Chamei de subtrair. Menos a subtração não é que faço isso aqui. Ok? Uma vez que eu fiz, eu tenho então, vou salvar, né? Clicar aqui em cima do ícone de salvar. Eu botei então a minha classe com dois parâmetros, que a princípio, dois atributos, que a princípio não estão fazendo nada, e 4 métodos. Beleza? Agora eu quero utilizar essa classe. Isso aqui é só um modelo que eu estou informando para o computador. O que seria uma calculadora, digamos assim, para ele, né? Agora, para que isso seja implementado mesmo, ou seja funcional, eu preciso criar um objeto. Onde que eu vou criar um objeto? Aqui no main. Então, eu vou chamar isso aqui no main. Então, para eu criar um objeto, para eu conseguir utilizar todos aqueles recursos, eu vou ter que criar um objeto, fazer uma instância da classe. Então, eu coloco o nome da classe, que é o tipo dela, né? Então, calculadora
Vou dar um apelido para ela, para esse objeto, para onde ele está apontando, eu vou chamar de calc, é igual a new, ou nova, novo espaço de memória do tipo calculador. E abre e fecha parênteses. Você estava naquele outro arquivo, eu me perdi onde você fixou para esse. Você estava nesse daí. Tá. Esse, beleza? Esse aqui é o quê? Que arquivo é esse, projeto calculador? O que é isso aqui? Esse método aqui? É a primeira que você abre. Isso. Para que ele serve esse método public static void main? Que a gente falou, ele serve para quê? Ele é especial por quê? É a classe. Você me pegou. Não é? Ele é o quê? O ponto inicial do programa. Então, Eu tenho 500 arquivos no meu projeto. Qual vai ser o ponto inicial? Qual vai ser a primeira linha desse projeto a ser executado quando o usuário der 2 cliques, por exemplo, para abrir o programa? Digamos assim. Aqui tiver esse aqui, ó, public static void main. Então ele vai ser meu ponto inicial do meu programa. É por ele que o meu programa começa a ser executado. Então esse código que tiver dentro dele vai chamar outros arquivos, que vão chamar outros arquivos, que vão chamar outros arquivos. E assim meu programa vai sendo executado. Deu para entender? Sim? Então todo programa ele tem que ter um ponto inicial, né? Se ele não tiver um ponto inicial, o ponto inicial dele vai ser uma linguagem de script. Por exemplo, a primeira linha do arquivo, primeira até a última. mas ele fica separado daquele primeiro, aquele outro que você estava trabalhando ali, né? Isso, eu coloquei o outro, eu criei o outro separado. Mas eles estão dentro do mesmo pacote. Deixa eu só lá. Pois é, mas são duas pastas diferentes. É a mesma pasta, porém em arquivos diferentes. Eu poderia ter eles em pastas diferentes ou em pacotes diferentes. Tá? Então aqui, ó, eles estão dentro do mesmo pacote, dentro da pasta source. Ok? Deu para entender? Mas eu não entendi qual foi a passagem, por onde que foi. Como assim a passagem? Você saiu do outro para entrar nesse daí, Lá. você abriu um outro arquivo? Não entendi a sua pergunta. Ele está mudando lá em cima, na ficha, ó. É ficha? Eu não entendi, foi o seguinte, ele estava lá com a parte da Aqui, ó. calculadora. Vamos apagar. Ok? Esse arquivo projeto calculadora, quando que ele foi criado? Início. No início, quando eu criei o projeto, ele já criou esse ponto inicial do programa. Ok? E foi esse projeto calculador. Né? Ele recebeu o mesmo nome do projeto, né? Aqui. Então, se eu crio um novo projeto aqui, ele já faz isso para mim. Né? Isso é um NetBeans tentando me ajudar a não ficar repetindo a mesma coisa. Mas se você fosse fazer em outra ideia, ou sem o recurso da ideia, você teria que criar pasta por pasta, arquivo dentro de cada pasta, certinho, dentro de cada pacote. O NetBeans, o Eclipse, normalmente eles vão te ajudar a fazer isso. Então ele já monta toda a estrutura para você, criando inclusive o arquivo inicial. Tá? Então, se eu criar um novo projeto aqui, New Project, Java Motivation, Java Application, sei lá, vou criar um projeto chamado Cross. A gente volta nesse agora, que é o plano, tá? Olha só, ele criou para mim e criou esse arquivo Cross. Por que esse arquivo Cross é especial? Ele tem o mesmo nome do projeto, mas ele é especial porque ele tem o método main. Já criou também. Ele já criou automático para mim. O NetBeans faz isso. Se eu não estiver usando o NetBeans, eu quero criar meu programa Java no VS Code. Eu vou ter que criar toda essa estrutura aqui, olha, se eu fizer um projeto profissional. Na unha. Esse que tem um packer, né? Aí esse. Tem? Package. É o pacote. Você pode falar pacote. Pacote. Bom, deu para entender? Então, aí depois eu criei essa classe calculadora, eu estou separando as responsabilidades e ela tem as funcionalidades que eu quero fazer. Poderia ter feito tudo isso aqui dentro? Poderia, né? Eu nem precisaria de uma classe para um programa simples assim, mas eu quero que a gente treine essa questão da orientação a objeto, você criar uma classe, você agrupar
coisas que têm características em comum dentro daquele mesmo quadradinho, tijolinho, que seria a classe, e a partir disso você criar o objeto. Como é que eu vou usar esse arquivo que eu criei, essa classe que eu criei? Dessa forma aqui, olha, fazendo uma instanciação, ou criando um objeto. Ok? Então eu coloco o tipo, que seria a classe que eu estou instanciando, coloco a palavrinha, o nome desse objeto, tá? A gente pode chamar assim, sinal de igual, a palavrinha new, novo, e o tipo do objeto que nós estamos criando, que é do tipo calculadora, que é do tipo da classe. Então ele vai criar um espaço em memória com todas essas informações que eu consigo mexer. Tá? Então aí eu posso usar, olha, calc, ponto. O ponto, ele me dá acesso a todos os recursos da classe que estão expostos. Né? Então, por exemplo, eu quero multiplicar dois números. Então, vou acessar o método multiplicar. E aí eu tenho que passar como parâmetro para ele, olha só, ele é como se fosse uma fábrica. Ele pede duas matérias-primas do tipo double, para ele conseguir fabricar o resultado. Então, eu vou passar para ela. Double é um tipo numérico, né? Então, sim, vou passar aqui, número por exemplo, quebrado, 25.6, exatamente. 45.9. Ok? Então, criei o objeto e agora estamos acessando um recurso dele, ou invocando um método dessa classe. Né? Beleza? Vou fazer isso, vou clicar no play aqui. Normalmente você geraria um arquivo, né? Depois desse projeto prontinho, você poderia gerar um arquivo executável para o usuário apenas dar 2 cliques. Mas aqui a gente está no ambiente de desenvolvimento, não de produção. Então, vou clicar no play aqui. É isso, o NetBeans me ajuda, senão eu tinha que compilar tudo isso e ele já faz isso. Então ele me deu o resultado aqui, olha. A multiplicação é 1.175. Ok? Se eu quisesse utilizar os outros recursos, eu poderia? Poderia. Então, eu poderia colocar calc, ponto, dividir. Vou dividir as mesmas coisas, os mesmos valores. Então, vamos lá rodar agora. Aqui. A multiplicação daqueles valores é essa, a divisão é esse mesmo. Aí, no caso, o Doutor entrou por causa dessa questão de vários números após vírgula. Isso, eu poderia ter números quebrados na hora de fazer a divisão, né? Então vou usar um double. Mas se você quiser criar uma calculadora só de inteiros, é seu programa. Não, eu estou pensando que eu vi muitos números na casa decimal. E você vê que a precisão dele é bem grande. Tem como você formatar, usar. Pessoal, essas coisas em cinza, considerem comentários, tá? Então não precisa colocar. Isso aqui ele está indicando o quê? O parâmetro. É uma forma da IDE te ajudar, da ferramenta te ajudar. Tá? Ó, você está passando o parâmetro para N1 e para N2. Ok? A gente criou 2 atributos e não usamos, nós vamos usar eles depois, mas eu queria que vocês entendessem essa parte. Então eu tenho 2 arquivos separados, criamos um objeto. Tá? Classe. Estamos fazendo isso. Professor, eu estou tentando criar a classe, criando um objeto, só que eu para já. Ok, pessoal? Então era essa a ideia da atividade. Deixa eu tentar relembrar um negócio aqui. Por exemplo, aí dá para você criar uma interface, ao invés de você utilizar esse comando de saída, você poderia usar, por exemplo, uma outra classe especial que já vem pronta no Java, que é só você invocar. Então, por exemplo, JOption bem show e aí eu vou deixar esse primeiro parâmetro.
palavrão todo aqui é só para fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Usa um solar, né? Cal.somar. Esses dois valores que passar com o pai são valores estáticos, ou seja, toda vez que eu rodar meu programa, ele sempre vai exibir a mesma coisa. Mas aí, o legal dele é que eu consigo, com Java, com uma relativa facilidade, até mais com Python, por exemplo, exibir. Até fácil, virar. Poderia até incrementá-la, apenas adicionando essa linha aqui, né? Escrevendo aqui, por exemplo. O total é ele vai por exemplo, ele mostra. Ah, que doideira, né? Então, eu já tenho, nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu usei uma classe já pronta, j.optionPane, com um método dessa classe. Né? Se eu for lá e clicar, segurar Ctrl aqui, ele me mostra. É uma classe criada, um método estático e tal, classe de. Isso aqui é um recurso interno, então eu não tive que criar isso. A única coisa que eu tive que fazer é dizer que eu queria utilizar. Como que eu digo que eu quero utilizar uma classe que não fui eu que criei? Mas isso aí só dá nesse Importando. programa. Então eu estou importando um recurso do Java. Onde que está esse recurso? Dentro do pacote javax.swing.joptionPane, que é o nome da classe que a gente está puxando. Okay? Swing é o pacote do Java, o recurso do Java, responsável por interfaces gráficas para desktop. E aí você faz isso. E aí o legal dele é que dá para você brincar com um monte de coisa. Então, por exemplo, aqui nós estamos passando os valores de forma estática, né? Mas eu poderia, por exemplo, usar o JOptionPane para pedir o usuário para digitar alguma coisa. Ponto show input. Então, por exemplo, show input informe um número. O show input é de quê, galera? Entrada. Entrada. Se entrada, eu vou digitar alguma coisa, né? Por exemplo. Vou ter um campo para eu digitar. Ó, dá uma. Uma vez que eu digito, eu tenho que passar esse valor para algum lugar, né? Concorda comigo? Então, eu tenho que criar uma variável para receber esse valor. Lembra que a gente falou de métodos com retorno e sem retorno? Olha só o que tem nesse método show input. Quando eu olho ele, palavrinha retorno. Então o que ele vai retornar para mim? Ele vai retornar aquilo que o usuário digitar. Então eu tenho que ter uma variável para receber esse valor. Então eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, dele, chamar ela de N1. Tá? Só que ele vai me dar um erro por quê? Ó, você criou um tipo inteiro, mas você está recebendo um tipo string. Então eu converto, por exemplo. Integer com pass. Nossa. Você escreve muito em Java, tá? Puta merda. Vou só quebrar a linha. Você tá doido. Aqui eu estou convertendo uma string para inteiro. Tá bom? Aí eu vou fazer o mesmo com outro número. Por exemplo, vou criar uma variável chamada N2. Na verdade é double, né? Então a gente converte. O cara que trabalha com Java volta com o dedo bem devagar. Vocês entendem por que o Java paga um pouquinho melhor que outras linguagens. É doido. Será que esse um Para pouquinho escrever é input, humilde? ele escreve um texto. Oi? Será que esse um pouquinho é humilde? Ela paga relativamente melhor que algumas Mas linguagens. é uma tá? diferença consistente? É um pouquinho melhor. Especialmente a nível sênior e tudo assim. Considerável, né? Não
uns 20, 30% às vezes a mais, uns 20% a mais. Então agora eu vou passar como parâmetro aquilo que o usuário digitou e eu recebi as variáveis N1 e N2. E isso, gente, vem de outras linguagens antigas. Como eu falei para vocês, a gente ficou um pouco mal acostumado com Python. Tem um colega, até o Bruno do canal lá CFB Cursos, ele não acha legal ensinar, tipo assim, um Python, começar com Python. Por quê? Você fica um pouco mal acostumado a escrever pouco. O Python encapsula muita coisa, ele esconde muita coisa, já faz muita coisa para você. Tá? E aí quando você pega uma linguagem assim que é mais Java, C Sharp, a própria linguagem C++, você vai escrever muito, aí você assusta, né? Que você acostumou com aquela simplicidade que faz do JavaScript. JavaScript também você escreve menos. Então agora, deixa eu fechar aqui. Rodar meu programa de novo. Então eu quero somar dois números. Informa o número 15, ok? Informa o número 25, e aí ele vê outra classe. Uma pequena classe. Então são coisas que dá para você brincar, construir. Mas isso não é importante. O importante é a classe, a gente criar o objeto e chamar o método. A gente poderia manipular aqui os atributos, mas aí a gente vê isso depois. Né? Melhorando essa classe, calculadora e tal, utilizando os ok? Fechou. Beleza? Desce só para você, viu? Vou colocar esse código lá no nosso Flash, esse projeto. E aí Até vocês o da têm que aula rodar pior ele. aí também. Oi? Até o da aula pior. Ah, não. Tá. Projeto calculador aqui. Show? Gustavo Guanabara no curso Java. Tem a nossa apostila, eu vou postar ela lá também, galera. Eu vou passar as páginas para vocês estudarem. Porque nós temos que procurar alguém que explica para jumento. Então, quanto mais fácil, melhor. Tranquilo? É que a gente dá pra vocês irem e voltarem quantas vezes vocês É. precisarem. É muita coisa para mim. Ele você escreve bem mais, né? No Python você ia escrever. Vamos ver, a gente passa aqui na Uma vez. Mas são duas linguagens excepcionais. Como eu falei para vocês, às vezes o mais assim, é importante você ter uma linguagem que você domina, mas mais importante que isso é você ter os conceitos, né? Porque se você, caso precise mudar de linguagem, fica mais fácil você migrar, né? Você vai ter que aprender como é que escreve a linguagem. Se você não fosse professor hoje em dia, você usa o Java diariamente? Eu usei durante muito tempo o sistema. Eu fiz em Java. Agora no meu trabalho, não caiu nada com Java ainda, sabe? Então a gente está usando muito Python e JavaScript. Então se você não fosse professor, você ficou um tempo sem mexer. Ia ficar um tempo sem. Aí na hora que voltar, você tem que dar meio que uma aí tem coisa que eu esqueço, por exemplo, como é que é a sintaxe, só por exemplo? Hoje em dia é fácil. É relativamente fácil achar informação. Né? Você joga no chat GPT, como é que faz isso aqui, né? É fácil, eu tinha. Você se classifica sênior? Sim. Se botar, professor, você falou aí da linguagem que você domina, né? Você acha que você domina o que hoje? As linguagens? Hoje eu domino Python e Java também, que eu consigo. Java e Python, são as que eu domino. JavaScript, gente, não entra na minha cabeça, tá? Tem coisa que não entra na cabeça. JavaScript eu apanho bastante, mas é porque eu não gosto mesmo. Não é nem questão de Java e Python eu domino. Nem quero fazer Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, com JavaScript.